Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero trazer aqui um estudo da Palavra de Deus que traz por título Teoria do Mecanismo. Meus irmãos, nós sabemos que hoje, em nossos dias, nós sabemos que muitas das vezes as pessoas estão usando mecanismos e teorias para trazerem a palavra de Deus e até mesmo distorcerem a Bíblia Sagrada para a sua própria condenação. Eu quero ler com todos vocês a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Louvado seja Deus. Então nós sabemos, meus amados irmãos, principalmente o apóstolo Paulo, ele tinha muitas epístolas, ao qual ele explicava, ensinava, como andar na presença de Deus através destes ensinamentos. O que significa a palavra epístolas? São cartas escritas por uma pessoa, por alguém que está aí ensinando. Então o apóstolo Paulo, ele tinha suas epístolas e muitas das vezes tinha algumas epístolas, ou seja, cartas do apóstolo Paulo, que eram difíceis de ser compreendidas. E as pessoas em nossos dias, elas aproveitam-se destas palavras difíceis, porque isso já havia no passado, O próprio apóstolo Pedro, ele falou isso, que no passado já existia isso, que as pessoas, elas usavam aquelas palavras difíceis de ser compreendidas para poder enrolar e enganar as pessoas, trazendo outras teorias para que as pessoas ficassem enganadas e não pudessem conhecer o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nos diz, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente também as outras escrituras para a sua própria perdição. Não era somente as cartas de Paulo que eram mal interpretadas por eles, mas também todas as escrituras daquela época. E hoje, em nossos dias, também está acontecendo isso. Então, o que é a palavra indouto? Indouto é uma pessoa que não tem conhecimento, sem conhecimento. Eles não têm conhecimento, mas eles querem pregar. Eles não têm conhecimento, mas eles querem ensinar. E muitas das vezes o ensinamento deles não é porque eles estão preocupados com almas. Não é porque eles estão preocupados com a salvação de alguém. O ensinamento deles é para poder ganhar like, quando é no YouTube, É para poder ganhar like no canal deles, para que o canal tenha crescimento, para muitas das vezes monetizar o canal. Tanto é que eles colocam ali nos seus canais, no título dos seus canais, eles colocam aqueles títulos bem relevantes para que as pessoas vão ali e cliquem ali para poder ter like, para poder ter visualizações. Louvado seja Deus. Então nós sabemos, meus amados irmãos, que essas pessoas, eles não têm conhecimento, mas eles usam a palavra de Deus para a sua própria condenação. Eles querem pregar, mas sem ter conhecimento. Naquela época também acontecia isso, porque o próprio apóstolo Pedro já estava nos alertando nesta palavra de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Inconstante. A palavra inconstante significa variável que muda, A palavra inconstante, como diz aqui, os indoutos e inconstantes torcem igualmente igualmente também as outras escrituras para a sua própria perdição. Então, os inconstantes, eles eram variáveis, eles mudavam, Daqui a pouco eles estavam de um jeito,
daqui a pouco já estavam de outro jeito. Eles pregavam uma coisa de uma maneira, daqui a pouco eles mudavam, já não era mais aquilo. E hoje nós temos visto também. As pessoas estão pregando de várias maneiras, são variáveis, né? Um pouco pode, um pouco não pode. Isso aqui é pecado, aquele outro não é pecado, sendo que pecado é pecado. E aquilo que está na palavra de Deus que é errado, nós não podemos tolerar, né? Louvado seja Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, nós vamos estar lendo aqui. 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 4 também tem uma palavra, glória a Deus para nós, né? 1 Coríntios, capítulo 2 e versículo 4. Louvado seja Deus, nos diz assim a palavra de Deus. A minha palavra, disse o apóstolo Paulo, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração de espírito e de poder. Louvado seja Deus. Palavras persuasivas. O que é palavras persuasivas? É persuadir alguém. As palavras do apóstolo Paulo não era para persuadir ninguém. Intimidar, a palavra persuasiva significa persuadir alguém, intimidar, obrigar a praticar algo. O apóstolo Paulo não estava obrigando ninguém. O apóstolo Paulo, ele não estava persuadindo ninguém, ele não estava intimidando ninguém. Não, o apóstolo Paulo estava pregando em demonstração de espírito e de poder de Deus. Ele não estava pregando na teoria do mecanismo. Não, ele estava pregando na unção do Espírito Santo. E é isso que Deus quer de nós, que nós venha pregar na unção do Espírito Santo. Não na teoria do mecanismo, mas sim na unção do Espírito Santo. O que significa, irmã, a palavra mecanismo? Mecanismo significa estrutura, construção, artifício, né? Algo que foi criado e que não era real. Mecanismo são meios de proteção criados pelo inconscientes para distanciar indivíduos de eventos, sentimentos, atitudes, crenças, palavras e pensamentos desagradáveis. Louvado seja Deus. São manifestações do ego diante de acontecimento e fatores que regem sofrimento. São processos subconscientes ou inconscientes que permitem à mente encontrar uma solução para conflitos não resolvidos no nível da consciência. Muitas das vezes a pessoa ela não é consciente, não tem sabedoria. Quantos que não têm sabedoria não entendem nada? Aí chegam esses indoutos, né? Esses inconstantes e indoutos chegam ensinando outras coisas, outras doutrinas, ventos de doutrinas, doutrinas de demônio, né? Aquela doutrina que tudo pode, aquela doutrina que não é pecado isso, que não é pecado aquilo, que não é pecado as irmãs usarem calça comprida, roupas de homem, né? Como a palavra do Senhor nos ensina que a mulher não porá roupa de homem e o homem não porá roupa de mulher. E eu já ouvi pessoas que dizem assim, irmã, mas no tempo dos judeus existia, o homem usava vestido. Não, o homem usava uma túnica, diferente da mulher. A mulher usava um vestido, o homem usava uma túnica. Apesar que no passado os homens não usavam calça, né? Calça comprida, mas eles usavam uma túnica diferente da mulher. A roupa deles não era a mesma roupa delas. E hoje, na nossa cultura, principalmente no Brasil, já não em outros países é diferente, mas também tem a vestimenta do homem e a vestimenta da mulher em outros países. Mas na nossa cultura, aqui no Brasil, qual é a natureza da mulher? A natureza da mulher é usar vestidos, saias ou vestidos. E a natureza do homem? Usar calça comprida. Se um homem pôr um vestido, o que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão pensar deste homem que colocou uma vestimenta de mulher, né? Então, se para o homem fica feio ele se vestir com uma vestimenta de mulher, muito mais a mulher vai ficar feio se ela colocar uma vestimenta de homem.
porque ela vai ficar mostrando o seu corpo, mostrando as curvas do seu corpo, e a palavra de Deus condena, né? Ah, mas tem muitos que dizem, irmã, eu não coloco uma roupa apertada, eu não coloco uma leg, eu ponho um abrigo, mas é roupa de homem, não deixa de ser roupa de homem. Não deixa de ser roupa de homem, porque é uma calça comprida. Tudo aquilo que é comprido, que vai até a canela, aquela calça que o homem veste, né? A mulher não pode usar, porque é uma vestimenta para homem. Foi feita para homem, não foi feita para mulher. Vestido, sim. Saia, sim, foi feita para mulher. Então tem que haver uma diferença. Lá no livro de Malaquias, se não me falha a memória, diz: vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então a mulher tem que ter uma diferença do homem. Ela não pode usar a mesma roupa que o homem usa. Ela tem que ter uma diferença, né? Porque se o homem for usar uma roupa de mulher, nós sabemos que a mulher tem as peças dela, as peças de roupa dela. Se um homem usar as peças de roupa da mulher, como é que fica a situação desse homem? O que as pessoas não vão falar desse homem? Então a mulher não poderá também usar uma vestimenta de homem, porque vai ficar feio para ela, sendo uma serva do Senhor. E também a palavra do Senhor nos condena também as pinturas, as vaidades. Tem vários versículos bíblicos. Eu quero trazer, dentro de pouco tempo eu estarei trazendo também um estudo sobre vestimentas e adornos, né? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela condena estas coisas. Mas muitos, eles querem torcer a palavra de Deus. Aí eles vão lá no Antigo Testamento e dizem, não, mas Jesus falou isso, Deus falou isso. Aqui no Antigo Testamento, Deus falou isso, falou aquilo. Nós vamos trazer esse estudo para mostrar que tem coisas lá no Antigo Testamento, tem palavras no Antigo Testamento que não são palavras de Deus para a igreja ou para pessoas, mas a palavra de Deus para uma nação. É diferente, né? O Senhor tem falado através da sua palavra para cada um de nós, porque eu sou a igreja do Senhor, você é a igreja do Senhor. Mas naquela época o Senhor não estava falando para a igreja do Senhor, e sim para uma nação, a nação de Israel, né? Então é diferente. Quando o Senhor fala ali, a palavra, esse não é o assunto, né? Mas eu vou falar um pouco sobre isso. Quando o Senhor fala, te adornei de enfeites, te adornei de joias, o Senhor não está falando a uma pessoa, o Senhor está falando a uma nação, e aquilo ali é simbólico, mas as pessoas, eles trazem, né, mensagens, ou seja, versículos isolados do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para a sua própria condenação, para poder torcer ou distorcer a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós sabemos que muitas pessoas não podemos, aqui nos diz que nós não podemos colocar outro fundamento. Não podemos colocar outro fundamento naquilo que é real. Eu não posso colocar um outro fundamento na palavra de Deus, pois a palavra de Deus nos ensina. No livro de Apocalipse, ai daquele que aumentar ou diminuir, tirar um tio ou colocar a mais na palavra de Deus. Ele sofrerá os danos. Né? Então nós não podemos colocar outro fundamento em cima daquilo que já foi criado por Deus. Louvado seja Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que muitos têm feito cultos mecânicos, cultos estratégicos e teóricos, somente na prática. Aí você olha aquela igreja ali, ela está, entre aspas, cheia do poder. Aí você vê pessoa pulando, você vê pessoa rodopiando dentro da igreja, você vê pessoas entregando profecias, entregando revelações, até falando o nome das pessoas, entregando uma revelação, dizendo o nome do familiar daquela pessoa. Mas se você olhar o fundamento daquela igreja, você vai ver que ali, né, como diz a palavra do Senhor, pela árvore se conhece. Ou seja, pelos frutos se conhece a árvore. Aí você vai ver os frutos ali, você vai ver que os frutos são podres. Aquela mulher, ela está entregando profecias de calça comprida, de roupa de homem. Aquela mulher está entregando profecias de regata, mostrando as suas axilas. Aquela mulher está entregando profecia com
com uma blusa degotada mostrando partes do seu seio. Aquela mulher está entregando profecia com as saias colada no corpo e muitas das vezes de mini saia ou colada no corpo. Então, meus irmãos, se você olhar, os frutos são podres. Aquela mulher está entregando profecia com a pintura toda pintada, toda adornada, toda cheia de vaidade, de joias. Então, os frutos dela não está dizendo que aquilo que está na vida dela, aquele dom que está na vida dela venha de Deus. Porque a palavra do Senhor também nos fala que Jesus, ele disse que no último dia, no dia do julgamento, as pessoas vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz milagres, eu fiz maravilhas, eu fiz sinais em teu nome. E o Senhor vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque as suas obras, o seu testemunho, não está de acordo com a palavra de Deus. Então não adianta ter dom, porque nem todos os dons vêm de Deus. Satanás agora está usando muitas pessoas com dons excelentes de profecias para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, que nos diz, que nos últimos dias surgiriam falsos profetas que, se possível fosse, enganariam os próprios escolhidos de Deus. Então, meus irmãos, hoje a gente vê pessoas entregando profecias e revelações da carne. Às vezes estão entregando profecias e revelações para pessoas que estão com a vida completamente errada. Deus não está preocupado em abençoar alguém que está com a sua vida desconcertada. A preocupação de Deus é que essa pessoa se conserte diante dele, porque Deus não está preocupado em dar um carro para ele, uma casa para ela. Não, Deus está preocupado com a sua salvação. Deus quer que esta pessoa se conserte diante dele e viva uma vida de santificação. Essa é a vontade de Deus. Mas hoje o que você vê é profecias de carro, profecias de casa, profecias de bênção, profecias de vitória. Aonde é que está a profecia de conserto? Cadê a profecia de conserto? Que Deus está irado com este povo que não obedece a sua palavra. Deus tem usado os seus profetas sinceros e fiéis para dizer que ele está irado com esta humanidade, com os crentes, com aqueles que se dizem ser servos e servas do Senhor, que estão com a sua vida completamente diferente daquilo que a palavra de Deus tem ensinado. Deus está irado, então Deus não está preocupado. Deus, meus amados irmãos, ele não pode se dividir contra o seu próprio reino. Deus não pode ficar dividido contra o seu próprio reino. Por quê? Porque ele não pode dizer uma coisa e amanhã ele falar outra. Hoje ele falar uma coisa e amanhã ele falar outra coisa. De maneira alguma. Deus, ele está irado com as pessoas que não obedecem a sua palavra. Louvado seja Deus. E como eu já falei, cultos mecânicos, cultos estrategistas, cultos teóricos, cultos que é só na prática, é a prática de pregar. Às vezes prega 5, 6 minutos, 10 minutos, 20 minutos, mas mais é profecia e revelação. E muitas das vezes aquelas pregações são pregações para massagear o ego da pessoa e não para que a pessoa se conserte diante de Deus. Não são pregações que mexam com o sentimento da pessoa, com a alma da pessoa, que haja, não são pregações que façam com que a pessoa se humilhe na presença dele e se conserte diante de Deus. Não. Essas pregações são pregações mecânicas, pregações na prática, na teoria. Louvado seja Deus. Estratégicas. São pregações estratégicas, pregações, aquela estratégia para que aquela pessoa, ela acredite que aquele homem, aquela mulher está falando pela boca de Deus. Mas infelizmente não está. Porque Deus não habita em templo sujo e nem imundo, como nos diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E o que é teoria, irmã? Teoria são princípios. Princípios criados por alguém ou pelo próprio homem. Louvado seja Deus. Teoria, meus amados irmãos, é um conjunto de regras ou leis mais ou menos sistematizadas
aplicadas a uma área específica. Isto é teoria. Aquela pessoa está ali, ela quer, aquela área específica dela qual é? A área específica dela é o dinheiro. Ou a área específica dela, na internet, no canal, ganhar like. A área específica dessa pessoa é o quê? É poder ganhar inscritos, monetizar o canal, ganhar dinheiro através do canal. Esta é a área específica dessa pessoa. E na igreja? A área específica dessa pessoa na igreja é poder estar ali para poder ter o seu cachê, para poder cobrar um valor alto. Ela não está preocupada com a alma que está dentro da igreja. Ela não está preocupada com a salvação das almas, daquele povo, aquela multidão que está ouvindo ela ou ele pregar. Não está preocupada em levar aquelas pessoas à salvação aos pés de Jesus, não. Essa pessoa está preocupada com o seu cachê, com a sua escala para poder cumprir o seu cachê, cumprir a sua escala para poder pegar o seu dinheiro, o cachê. Então, meus irmãos, a pessoa está ali na estratégica, né? Usando estratégica, pegando, fazendo algo, aplicando algo para poder receber algo específico. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, a pessoa está ali para poder ter fama, ter honra diante do pastor, ou ter honra e fama diante das pessoas, porque aí a pessoa diz: ah, mas que mulher ousada, que homem ousado, eu vou convidar ele ou ela para pregar na minha igreja, mas não está olhando para os frutos. Não está olhando para os frutos. E hoje nós vimos que as igrejas estão cheias dessas pessoas, cantoras renomadas, pregadores, mas se olhar por detrás dos bastidores, como está a vida deste homem e desta mulher? Aí ninguém se preocupa com isso. Ninguém se preocupa. E o diabo, meus amados irmãos, Satanás, está lá, dando gargalhada em cima dos altares. Está lá, meus amados irmãos, se aproveitando da inocência de quem está ouvindo. A teoria faz parte da utopia. Glória a Deus. Vamos ver o que é utopia, meus amados irmãos. A ideia de uma civilização ideal, imaginária e fantástica. Trata-se de um sistema ou plano que parece não ser possível na prática. Algo que tem a forma de ilusão, sonho, desvaneio ou fantasia. A palavra utopia se origina do grego, ou mais topos, que pode ser traduzido como lugar que não existe, ou algo que não existe. Então, se você olha ali para aquela pessoa, está fazendo algo que não existe dentro do Evangelho. Louvado seja Deus. Algo que não existe dentro da palavra de Deus. E a pessoa está ali fazendo aquilo que não existe dentro da Bíblia Sagrada. Então, meus amados irmãos, vamos abrir os nossos olhos para que nós possamos ver o que é santificação, o que é verdadeiramente profeta de Deus, quem verdadeiramente está falando a verdade. Precisamos estar com a Bíblia nas nossas mãos e conhecer a palavra de Deus, para não nos deixarmos ser enganados por falsos profetas, não deixarmos ser enganados por, louvado seja Deus, teóricos, práticos, pessoas práticas, pessoas mecânicas, louvado seja Deus, ou pessoas estratégicas. Nós temos que conhecer a palavra de Deus para ver se verdadeiramente aquele espírito, ele vem de Deus ou ele vem de Satanás. Louvado seja Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é unção na nossa vida. O Espírito Santo de Deus é vida, é fôlego, é espiritualidade, é hálito, é brisa, é sopro, é cheiro suave na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Você consegue, quem tem o Espírito Santo de Deus consegue ver e discernir aonde é que está o Espírito Santo de Deus. Se verdadeiramente aquele homem ou aquela mulher tem o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. E até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.